Deus Pai, nós te glorificamos esta noite, Pai, mais uma vez, pelo privilégio de estarmos diante da Tua presença. Nosso pedido aqui, nosso clamor nesta quarta-feira, Senhor, neste culto, é glorificar ao Teu nome, Pai. Te exaltamos, Senhor. A cada irmão que está assistindo, Pai, cultuando conosco, nós pedimos que a Tua misericórdia venha se manifestar sobre nós. Alcança-nos com plenitude, com misericórdia, com graça. Senhor, que esta quarta-feira seja mais um culto, Deus, divisor de águas na vida, na família, no casamento, na história deste irmão. Pai, que toda barreira, toda palavra contrária seja repreendida agora. Eu não sei, Deus, qual o montante do inferno que se levantou contra esta casa, esta vida, mas nós estamos clamando esta noite aqui, pedindo da Tua misericórdia. Quebra o laço, corta a lança, Pai, queima os carros do fogo, Senhor, porque Tu és Deus. Que toda palavra de miséria seja quebrada, Senhor, que esta noite no lar do Teu Filho, na casa dele, seja um altar de adoração, Senhor, um centro de adoração ao Teu nome, aonde houver, Pai, uma família reunida, Pai, filhos reunidos, clamando pelo Teu nome, Senhor, esta noite nós queremos rogar por Tua misericórdia. Senhor, alcança-os, Pai, de forma extraordinária, alcança-os, Deus, com virtude, Pai, alcança-os com graça, Pai, alcança-os com misericórdia. Alabai, erre a face, Pai, eu sei que esta quarta o Senhor está operando milagre, o Teu nome está sendo engrandecido, a Tua palavra está sendo enaltecida. Esta quarta, enquanto nós oramos aqui, os Teus filhos oram em casa, coisas extraordinárias estão acontecendo, Pai. Este momento que nós clamamos, rogamos, unidos num só pensamento, nosso pedido, Senhor, é que haja manifestações sobre nós da Tua presença, sarando, libertando e curando. Pai, nós vamos Te adorar, Te engrandecer, Te louvar, Te exaltar, Pai, esta noite. Enquanto vamos fazer isto, Senhor, vem sobre nós com misericórdia, vem com graça. Senhor, alegra, restaura, Senhor, de forma extraordinária, alegra-nos. Obrigado, Senhor, é a palavra que temos, é gratidão por Tua misericórdia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Oh glória, vamos adorar ao Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Só presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Sua glória, Senhor. Por Sua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
presença, Senhor. Diga que Ele é bem-vindo aí na sua casa. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher desse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por sua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por sua glória, Senhor. Aleluia. Vamos provar nessa noite. Aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar a sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por sua glória, Senhor. Glória, glória, bendito é o Senhor. Você pode glorificar ao Senhor Deus na tua casa, por esse louvor que nos entroniza diante de Deus. Essa noite eu quero fazer uma leitura seguindo essa vertente que Deus está colocando sobre nosso coração, e o texto está em Salmos de número 113, Salmos de número 113, o verso 1, 2, 3, vamos ler uma porção deste Salmo de número 113, para você que está em casa, que tem um exemplar da tua Bíblia, abra ela no Salmo de número 113, e vamos ler, ela diz assim: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento até o pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor, excelso é Yahvé, acima de todas as nações, e a sua glória acima de todos os céus. Quem há semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e quem se inclina para ver o que se passa nos céus, dos céus na terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para sentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E eu quero reiterar o verso número 7 deste cântico do Salmo de número 113, que diz assim: ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o intento, o desejo do teu coração nesta quarta-feira, ainda que nós não tenhamos uma temática de culto, nós estamos aqui mais uma vez declarando diante de Deus a nossa confiança, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E um fato irrevogável da palavra é que o Senhor Deus não encolhe a sua mão, Ele não tapa os seus olhos, não fecha os seus ouvidos, Ele está olhando para você nesse exato momento. Aí você vai dizer: mas
Cleison, olha só, está complicado, está difícil, a situação está parecendo perder o controle, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça impossível, é nessa hora que o Senhor Deus está trabalhando em teu favor. Então eu quero profetizar na tua vida biblicamente, eu quero profetizar baseado na palavra. Ele é aquele que ergue do monturo, é Ele quem faz, é Ele quem trabalha, é Ele quem está no controle. Então onde você está na tua casa, vamos clamar a Deus, baseado nesta palavra, nesse sentimento, nessa expressão, nessa presença. Enquanto você ora na tua casa, Deus opera coisas extraordinárias. Enquanto você clama esta noite de quarta-feira, o Senhor faz coisas inexplicáveis. Eu quero poder dizer de olhos abertos aqui esta noite, haverá cura, haverá milagre, haverá restauração, presença de Deus. Então feche os teus olhos, você que pode. Vamos orar a Deus. Pai, nós cremos piamente no poder que há no teu nome, oh glória. Nós cremos, Pai, na tua presença, no teu movimentar, Pai, acima de todas as coisas. Tu não estás preso ao nosso cronos, ao nosso tempo, dias, semanas e meses. Tu estás no Kairos, Pai. Está nos controle de todas as coisas. Tu estás acima, Pai, dos nossos devaneios, das nossas aflições. Tu estás acima, Senhor, da problemática, da adversidade, da impossibilidade. Ainda que o homem tenha decretado, Senhor, que é falência, que não vai dar certo, é o Senhor que está no controle, é o Senhor que levanta, é o Senhor quem guarda. Tu és o protetor, o aconselhador, Tu és o remidor. Tu estás, Pai, acima de tudo, e nós queremos declarar esta confiança esta noite. Nós queremos jubilar, entronizar, Deus, e dizer que Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Senhor, Pai, Tu és grande, e esta noite nós deixamos mais uma vez a nossa declaração para o mundo saber: Tu és grande, nós lhe amamos, vem sobre nós com a Tua misericórdia, Pai. Mais uma vez vamos Te adorar e declarar que estás acima. Tu és Deus, bendito e exaltado é o Teu nome. Vamos adorar ao nome do Senhor esta noite mais uma vez. Glória. Deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia me alegrarei. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E você que está na tua casa pode glorificar ao nome do Senhor Deus por esse louvor. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei. Nós vamos partir para um momento tão importante quanto do louvor, que é o momento da palavra. Nós vamos estar ouvindo a ministração dela pela vida do nosso irmão, cooperador Wagner Alves. Tem toda a liberdade para nos ministrar acerca do Evangelho. E você que está na tua casa, seja abençoado por Deus.
Meus irmãos, quero saudar a todos na paz do Senhor e também ser grato pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de poder pregar a sua palavra, de poder falar esta palavra que tem tanto poder. Você que está aí na sua casa, por gentileza, localize na sua Bíblia o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 4. Evangelho de Lucas, capítulo é o de número 4, que vai dizer assim: E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias, e naqueles dias ele não comeu nada, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque me foi entregue e a minha dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele tu servirás. E ele o trouxe para Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele dará aos seus anjos ordem sobre ti para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento teu pé nunca tropece em uma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito estás, tu não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Maravilha, meus irmãos. Esse texto de Lucas capítulo 4 é um texto conhecido de toda a igreja. Acredito que você aí na sua casa já leu, já ouviu alguma história, já ouviu algo relatado sobre esse texto. De fato é um texto muito conhecido. Eu queria falar algo que desceu ao meu coração sobre esse texto. E o que me chama a atenção, queridos, é que o capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus ele volta do Jordão. E no Jordão, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 21, a Bíblia vai dizer para nós que após todo o povo ser batizado, Jesus também vai ser batizado. Só que no batismo de Jesus você vai ver que acontece pelo menos 3 coisas diferentes de todos os batismos do povo. E a Bíblia vai dizer para nós: ora, quando todo o povo fora batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado. E orando, o céu foi aberto. E o Espírito Santo desceu como uma pomba em forma corpórea sobre ele. E uma voz veio do céu dizendo: Tu és o meu filho, em ti eu me comprazo. Meus irmãos, você vai perceber que nesse texto, no capítulo de número 3, no versículo 21, a Bíblia vai dizer que Jesus vai ser batizado. E sendo ele batizado, perceba que nada acontece no batismo, só acontece depois que Jesus ora. Você vai perceber
que Jesus é batizado, nada acontece. Mas após a oração de Jesus, a Bíblia vai dizer que o céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala. Está acontecendo um culto no Jordão. João está batizando. O interessante é que João batiza para remissão de pecado. Uma pergunta que surgiu no meu coração: Jesus tinha pecado? Não. E para que foi batizado? Jesus, ele foi batizado para que se cumprisse toda a justiça. Jesus, ele foi batizado para que se cumprisse toda a justiça. Lucas é o único dos evangelistas que vai narrar a idade de Jesus Cristo, quando ele é batizado. Jesus é batizado no Jordão com 30 anos de idade, e essa era a idade que os sacerdotes e os levitas iniciavam o seu ministério público. Então logo Jesus tinha atingido essa idade, a idade dos 30 anos, que ele poderia iniciar o seu ministério público. E o que me chama a atenção é esses 3 fatores que acontecem no batismo de Jesus. Você vai perceber que após ser batizado, ele ora, o céu se abre, a pomba desce e o Pai fala. Porque culto é assim. Culto tem que ser dessa forma. O culto, o céu tem que estar aberto. Mas para o céu estar aberto, tem que haver oração. E quando a oração é feita, o Pai tem liberdade em falar. Você vai perceber que após a oração de Jesus, o céu se abre. E aqui eu quero abrir um parênteses para você entender aí na sua casa, que só tem céu aberto quem ora. Quem ora tem céu aberto. É por isso que você vê muito crente reclamando na igreja: o céu está de bronze, o céu não está aberto. Claro, não ora. Aí a Bíblia vai ser muito clara para nós, dizendo que após ele ter orado, o céu se abriu. Culto é assim, queridos. Culto tem que ter céu aberto, mas também tem que ter oração. E culto, o Pai tem que ter liberdade em falar. E a gente passa em alguns cultos aí que a palavra já não é mais prioridade. O Pai já não tem mais prazer em falar. Mas aqui no Jordão está acontecendo um culto, e Jesus está sendo batizado. Mas o que me chama a atenção, que após esse batismo de Jesus, o Espírito enche. Não teve muito tempo, ele foi conduzido para o deserto. O capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus, sendo cheio do Espírito, volta do Jordão e vai ser conduzido pelo mesmo Espírito para o deserto. Você percebe que Jesus não entra no deserto vazio. Jesus, ele vai entrar no deserto cheio. E ser cheio é fácil? Não. Ser cheio do Espírito Santo é você abrir mão de algumas coisas tuas para viver as deles. Ser cheio do Espírito Santo não é fácil. Ser cheio do Espírito Santo é você se submeter os seus corações à autoridade de Cristo, permitindo que a sua palavra domine suas atitudes e as suas ações. O problema é que nós estamos vivendo uma geração dizendo que é cheio, e eu não sei que é cheio do quê? Que ele vive o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, faz o que quer, ouve o que quer, prega o que quer, canta o que quer e quer falar que é cheio. Cheio do quê? Ser cheio do Espírito Santo não é fácil, porque ser cheio do Espírito Santo você vai ter que abrir mão de alguns sonhos teus para viver os sonhos dele. O problema é que a minha geração quer viver os prazeres dela e não quer viver a vontade de Deus e quer falar que é cheio. Cheio do quê? E a Bíblia vai dizer para nós que ele é cheio do Espírito Santo e, sendo cheio, vai ser conduzido para o deserto. E à medida que vivemos, ou à medida que somos cheios do Espírito Santo, nós se submetemos à verdade de Deus e o Espírito nos leva a viver de modo que honre ao Senhor. O problema é que a minha geração está assim. Diz que é cheio, mas não honra nem o pai, nem a mãe, e quer honrar a Deus. A minha geração é assim. Diz que é cheio do Espírito, mas faz o que quer, anda como quer, canta o que quer, ouve o que quer, e ainda quer falar que é cheio, querido. Cheio do quê? Só que o texto continua dizendo, Jesus, sendo cheio do Espírito, ele vai para o deserto.
Mas ele vai ser tentado pelo diabo. O interessante, queridos, é que não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Foi o próprio Espírito. E a Bíblia continua dizendo: sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu nada. E terminado eles, teve fome. Você percebe que o diabo só tenta Jesus depois que ele tem fome. O diabo só tenta Jesus depois que ele tem fome. E o que me chama a atenção, queridos, é que o texto continua dizendo que o diabo agora vai tentar ele com o que Jesus está precisando no deserto. Jesus tem fome. 40 dias, Jesus está com fome, com sede, sua carne está latejando. Jesus está sedento. Só que o que me chama a atenção, queridos, é que mesmo Jesus estando sedento, com fome, ele prefere manter a sua comunhão com o Pai do que matar sua fome. Jesus, ele preferiu não matar a sua fome, mas manter a comunhão com o Pai no deserto. Isso aqui me chamou a atenção, porque Cristo foi preparado no Jordão. Jesus foi preparado no Jordão, para que no deserto ele não fracassasse. É por isso que o Espírito vai descer no Jordão, o Pai vai falar no Jordão, e vai para o deserto cheio. Porque se ele entra no deserto vazio, queridos, sem orar, sem jejuar. Tem gente que entra no deserto vazio, não ora, não jejua e morre. Só que com Cristo foi diferente. Ele continuou orando, ele continuou jejuando, porque ele entendeu que não é pelo fato de estar no deserto que eu vou parar de orar. Não é pelo fato de eu estar no deserto que eu vou parar de jejuar. Só que ele foi preparado no Jordão. O problema é que a minha geração não quer ser preparada e quer enfrentar deserto. Deserto é para quem ora, deserto é para quem jejua, e deserto é para quem tem palavra. Se você entrou no deserto, não jejua, não ora e não tem palavra, sinto muito em lhe dizer, você vai morrer. E Jesus entra no deserto cheio do Espírito Santo. Porque se ele não entrasse cheio do Espírito Santo, simplesmente ele ia fracassar. Só que o pai sabe como levar o filho para dentro do deserto. O pai sabe se o filho vai vazio para dentro do deserto, ele fracassa. Só que o pai sabe muito bem como colocar o filho no deserto. Primeiro o filho é preparado para depois entrar no deserto. E o diabo chega para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus está com fome. Ele tinha poder para transformar porque ele era filho. Isso aí é fato. Mas o que me chama a atenção é que ele não faz a vontade da carne dele. Ele prefere manter a comunhão com o Pai e matar a fome. Se ele mata a sua fome, ele perde a comunhão com o Pai. Mas ele preferiu manter a comunhão com o Pai do que matar a sua fome. O problema é que você vê a minha geração desta forma. Ele come tudo que o diabo lhe oferece e ainda para de orar. Porque comendo aquilo que o diabo tem para você, você vai parar de orar, você vai parar de jejuar, você vai parar de ler a palavra. Só que Jesus é diferente. Jesus entra no deserto, continua orando e continua jejuando, mas Jesus também tinha a palavra. E você vai ver que ele entra, e a primeira tentação do diabo é essa: se tu és o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Só que Jesus tem um altar de oração. Jesus sabia muito bem qual era a artimanha do diabo no deserto. Porque o diabo queria oferecer para Jesus um reino sem dor. Só que ele veio para isso.
ele veio para sofrer mesmo. Ele veio para padecer mesmo. Mas ele sabia que ao terceiro dia ele já ia estar de pé. E tudo que o diabo queria era oferecer para ele um reino sem dor. E ele começa com a primeira tentação. Se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Só que Jesus tem palavra. E ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Percebe que Jesus, ele é extraordinário, queridos. Porque das 3 tentações ele tinha palavra imediato. Jesus não pensava muito para falar a respeito da palavra. A primeira tentação é, se tu és. A verdade é que no Jordão o diabo ouviu que ele era filho. Só que agora ele está no deserto, ele precisa mostrar que ele também é filho. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus está 40 dias no deserto, seu corpo lateja de fraqueza e ele clama por pão. Mas como eu já disse, ele não abre mão da comunhão com o Pai. Por mais que o diabo grite, eu quero liberar essa palavra para você. Por mais que o diabo grite no seu ouvido, abra mão da comunhão com o Pai. Coma essas pedras, prefira manter a comunhão com o Pai do que encher o seu estômago, sua vida com as pedras que o diabo lança. O problema é que a pedra, ela tem peso. A pedra tem peso. É por isso que você vê um monte de crente na igreja que já não ora mais, já não jejua mais, porque no deserto da vida ela cedeu às tentações do diabo e comeu as pedras. Aí entra na igreja, não ora, não jejua, por quê? Está pesado. Entra na igreja, não canta, reclama do pregador, reclama do cantor, por quê? Está pesado. Porque as pedras que ele comeu no processo do deserto pesou a sua vida espiritual. E agora todo culto que ele entra é assim, pregador não presta, cantor não presta, músico não presta, quem não está prestando para cultuar é você. Então cuidado para não falar de quem Deus coloca no altar. Cuidado para você não jogar as palavras ao vento. Quem comeu foi você, quem cedeu foi você, agora aguenta. Volta para o altar da oração enquanto é tempo. Volta para o altar da comunhão enquanto é tempo. E a Bíblia vai dizer que o diabo sabia, o diabo conhecia a fome de Jesus, porque ele só tenta depois dos 40 dias. Mas Jesus está orando, Jesus está jejuando, porque a comunhão com o Pai não depende de ambiente. A comunhão com o Pai não é só na igreja. O problema é que tem muita gente criando comunhão com o Pai só dentro do culto, da porta para fora perdeu tudo. E por que eu falei do Jordão? Porque Jordão é um ambiente de culto. Deus te prepara no culto para que no deserto você não fracasse. E aonde é o deserto? Da porta para fora. Então seja cheio dentro, mas também seja cheio fora. E o diabo vai mais longe. O diabo leva para um alto monte. E ele mostra todos os reinos do mundo. E aqui eu quero que você preste atenção, você que está na sua casa. Percebe-se que quem leva para o deserto é o Espírito, mas quem levou para o monte foi o diabo. Então perceba, queridos, que nem todo mundo que está nos altos da vida, nos cartazes da vida, foi Deus que levou. É por isso que você reclama, ó, que o irmão está numa prova, deserto terrível, mas você não sabe que é Deus que está provando ele. Deus está forjando o caráter dele. Mas tem muita gente que está nos altos da vida, viajando para tudo quanto é canto, e nem foi Deus que levou, e você está aí bajulando ele. Abraça, traz para perto, e nem foi Deus que levou. Cuidado, que nem todo mundo que está nos cartazes da vida foi Deus que levou. O texto é muito claro, levou a um alto monte, lugar alto. Nem todo mundo que está nos altos foi Deus que levou. Tome cuidado para você falar de quem está na prova no deserto.
Talvez você esteja falando de alguém que é Deus que está provando, e você está abraçando quem não devia abraçar, está colocando para perto do quem não devia colocar, e Deus está dizendo: nem todo mundo que está nos altos da vida fui eu que levei. Então cuidado. E para você entender muito bem isso, a Bíblia vai dizer que ele vai ser um pouquinho mais ousado. Ele vai levar para o pináculo de Jerusalém, ou seja, o lugar mais alto. É para você entender, queridos, que nem todo mundo que está nos altos foi ele que levou, foi o Espírito que levou. Mas eu amo a Bíblia, porque enquanto o Espírito está levando o crente para o deserto, tem gente se vangloriando com os altos da vida, dizendo que é A, que é B, olha como está grande, olha como canta bem, olha como prega bem. Você já viu a vida dele como está? Você já viu a vida dela como está? Será que foi Deus que levou ele mesmo? Será que foi o Espírito que conduziu ele mesmo? Temos que parar com esse negócio de bajular crente, bajular cantor, pregador, prega muito, canta muito, fala muito, faz isso, mas nem foi Deus que levou. Cuidado, para você não estar abraçando quem não devia abraçar e colocando de lado quem devia estar do seu lado de fato. Só que a Bíblia vai dizer, queridos, que ele leva Jesus para o pináculo do templo. O que me chama a atenção, queridos, e eu encerro a minha mensagem, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus tinha a palavra, porque todas as vezes que o diabo lançava, se tu és, Jesus dizia, está escrito. Se tu és, está escrito. Mas no versículo de número 13, a Bíblia vai falar para nós: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Perceba que o diabo ausentou por um tempo, não parou. Mas o que me chama a atenção é que em Mateus capítulo 4, versículo 11, a Bíblia vai dizer que após a tentação do diabo, Jesus vencendo a tentação, os anjos o serviram no deserto. Sabe o que Deus está dizendo? É que todas as vezes que você recusar os pratos do diabo no deserto, o céu tem banquete para você. Todas as vezes que você recusar os pratos do diabo no deserto, o céu tem banquete para você. É Deus dizendo para você: suporta este deserto, suporta essa prova, suporta essa dor, suporta essa luta. Por quê? Porque quando você menos esperar, o céu trará banquete para você, o céu trará resposta para você, o céu trará notícia boa para você. Então, meu irmão e minha irmã, suporta. Tá doendo, mas suporta. Tá cicatrizando, mas suporta. Talvez o diabo gritou no teu ouvido: larga a mão deste negócio de crente, abandona este negócio de crente. Só que o céu está dizendo: suporta só mais um pouquinho, porque a hora certa o céu vai trazer banquete para você e o nome do Senhor será glorificado. Eu quero orar com você. Você sabe que o primeiro Adão caiu no jardim, só que o segundo venceu no deserto. É por isso que nunca foi o ambiente, sempre foi a sua comunhão com Ele. O problema é que tem crente que muda de comunhão como muda de ambiente. Mudou o ambiente, mudou a comunhão. Mudou o cenário, mudou a comunhão. Na igreja eu abraço, lá fora nem olho na cara. Então, queridos, nunca foi o ambiente, sempre foi a sua comunhão. Vale mais a pena você não abrir a mão da comunhão com o Pai, mesmo estando no deserto, mas sabendo que logo, logo o céu trará banquete para você, do que você abrir mão da presença do Pai no deserto e você fracassar lá fora. Então entenda esta verdade. Não troque a presença de Deus por nada. Por mais que a fome grite, a sede grite, a presença dele suprirá tudo, porque ele é o Todo-Poderoso. Eu quero orar com você. Aleluia. Nesta noite eu quero orar com você. Eu termino essa mensagem com uma frase: independente do ambiente, não abra mão da comunhão com o Pai. Eu sei que o diabo tentou você essa semana inteirinha. Talvez faltou pão para os seus filhos comer. Talvez a porta se fechou.
E o diabo tem gritado no teu ouvido dizendo: larga a mão de ser crente, rapaz. Larga a mão de ser crente, irmã. Fica aí orando, jejuando, lendo Bíblia, para quê? Deus nem te ouve. Satanás está enganado. Logo, logo o céu vai trazer banquete para você, e não é pouco. Porque banquete não é coisa pouca, banquete é coisa grande. Então suporta este deserto, suporta essa dor, essa prova, essa crise, porque o céu tem banquete para você. Pai, nós te glorificamos nesta noite, Pai. Nós queremos mais uma vez te adorar, Senhor, porque nós cremos na tua palavra. Nós sabemos que o Senhor está trabalhando por nós, Pai. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós, mesmo no deserto, mesmo na prova, mesmo com a porta fechada, o Senhor ainda continua sendo o mesmo, Pai. O Senhor é o mesmo, não mudou, Senhor. A minha oração é: alcança esse meu irmão, Senhor. Alcança essa minha irmã, Senhor. Eu não sei qual é o deserto, qual é a prova que ele está vivendo, mas eu tenho uma certeza que logo, logo essa prova vai passar e o céu trará banquete para esta casa, para esta família, e o nome do Senhor será glorificado. Pai, a minha oração é essa, Pai, que nós possamos, Senhor, manter a comunhão contigo, mesmo no deserto da vida, Pai, que nós possamos manter a comunhão com o Espírito Santo, mesmo que entremos num deserto terrível, porque nós sabemos que o mesmo Espírito que nos levou para este deserto, permanece com nós no deserto, e quando a gente sair, Ele sairá conosco. Pai, essa é a minha oração, Pai, alcança esse meu irmão, essa minha irmã, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, meus amados irmãos, por mais este abençoado culto da vitória. Palavra de reflexão. Não importa o ambiente aonde você viva, o que importa é a presença de Deus na sua vida, o Espírito Santo na sua vida. E enquanto o irmão Wagner ministrava a palavra, Cleice, eu me lembrava de um personagem bíblico que nem nome sequer foi dado a ela. Mas eu me lembrava, presbítero Aldoir, da menina que no segundo livro de Reis, capítulo 5, vai falar quando vai dizer sobre a história muito conhecida, os irmãos conhecem, de Naamã. E vai dizer que uma menina foi tirada quando a Síria saiu de Israel, levou uma menina para ser serva. Ali quer dizer escrava, vem do servo, escravidão. Para ser serva na Síria da mulher de Naamã. E aí eu fico imaginando, será que essa menina queria ir? Será que ela estava no ambiente onde de fato ela queria estar? Será que era o propósito dela estar lá? Será que era o desejo da sua família de estar lá? Eu imagino que não. Nenhuma menina, por menor que seja ou maior que seja, gostaria de naquele momento ser retirada da sua nação, levada para uma outra nação. E o texto é claro quando a Bíblia vai dizer que pela sua história, ela era alguém que vivia aos pés de Deus e que vivia vendo milagres, porque ela vai relatar, ela vai dizer, olha, se ele estivesse lá e se encontrasse com Eliseu, ele seria curado dessa lepra. E aí eu entendo que o lugar onde nós estamos não pode nos impedirmos de sermos testemunha. E aí, nesse culto de vitória abençoado, depois dessa palavra, deixa eu te dizer, talvez você esteja vivendo neste tempo no lugar onde você não quer, passando por aquilo que você não quer, vivendo um momento em que você diz, por que é que eu estou aqui? Deixa eu te dizer, ainda assim não deixa de ser testemunha, não deixa de ser alguém que vai testemunhar do seu Deus aonde você está. Imagine o contexto desta menina retirada, viver uma vida de escravo, mas ela disse, ei, eu vivi em Israel com um Deus e eu não posso omitir o que Ele é capaz de fazer. Deixa eu te dizer, nesta prova que você está
passando, fale do teu Deus, testemunhe do teu Deus, e o nome dele será glorificado na sua vida, meu irmão. Eu sinto te dar essa palavra, culto da vitória, bênção, receba da parte do Senhor. Não importa o que você está vivendo, o que está dentro de você é maior do que qualquer circunstância que você está passando e que você está vivendo neste momento. Você é portador de milagre para a vida de outras pessoas. Então glorifique a Deus, porque certamente esta menina, depois do que aconteceu na vida de Naamã, meu irmão, nunca mais ela foi vista pelos seus patrão como uma escrava, porque ele era leproso e foi curado da lepra. Desta forma, através de um testemunho de uma menina, não se cita nome, não se diz nada sobre ela, mas ela está registrada como alguém que, independente das circunstâncias, ela foi capaz de abrir a boca e dizer: existe um Deus em Israel que é capaz de fazer milagre na vida daquele que confia nele. Então, confie no teu Deus e o nome do Senhor será glorificado. Maravilhoso culto da vitória, viu? Nós temos marcado agora para o próximo domingo, às 19 horas, meus amados irmãos. E um grande culto aqui na liderança do Departamento da Família, viu? E será uma bênção a partir das 19 horas. Então os irmãos fiquem ligadinhos lá, será liberado o link e os irmãos estarão participando conosco deste grande culto da família. A EBD vai ser começada a liberar, irmãos, através do online também, mas nós não vamos fazer aqui da congregação, será pegado os professores da sede para estar transmitindo para os irmãos, aí a gente vai estar postando, tá bom? Não esqueça também da nossa campanha maravilhosa que nós estamos fazendo para a construção da casa. No culto de domingo, eu já havia falado para os irmãos que o tijolo, que o cimento, que o cal já tinha sido doado, pois nesse intervalo o Senhor já entrou com providência e a telha também da casa já foi doada. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Então não esqueça, nos ajude, irmãos, para que quando terminar este período aí, nós possamos iniciar com todo vapor a construção desta casa e o Senhor te abençoará grandemente através desta ação. Eu já te falei, não se preocupe se você paga aluguel, se preocupe em ofertar na obra do Senhor, porque é através desta oferta que o Senhor abrirá portas ainda maiores para que você seja alcançado e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Se coloque em pé na sua casa e vamos aí neste momento fazer uma oração agradecendo a Deus, né, por este culto maravilhoso. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos e te exaltamos, Senhor, por mais um culto da vitória, por mais uma quarta-feira abençoada, onde o Senhor falou conosco através do louvor, através da palavra, Senhor, e eu tenho certeza que muitos irmãos foram alcançados e ministrados através da tua palavra. Dá um restante de semana, Senhor, guardado por ti, continua, Senhor, guardando, livrando os teus filhos de todo mal, não permita, Senhor, que nenhuma seta lançada por inimigo, Senhor, alcance a casa, alcance a família dos teus filhos, mas que as tuas mãos poderosas estejam estendidas sobre a vida, a casa e a família dos teus filhos, e em tudo o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estenda as tuas mãos aí no seu lar, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do doce e meigo Espírito Santo esteja sempre em nossos corações e nós todos juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus e até domingo que vem para mais um grande culto aqui da família. Deus abençoe.